Beleza, galera? Vamos então começar a resolver as questões do nosso livro didático sobre equações polinomiais. Se você ainda não se inscreveu no Vavá Estudar, vá lá, se inscreva, curta, compartilhe. Vamos levar o Vavá Estudar para aquelas pessoas que mais precisam. A questão diz assim, escreva a equação polinomial x ao cubo mais x ao quadrado igual a x menos 1 ao quadrado no formato px igual a 0 e responda quantas são as raízes complexas dessa equação. Bem, vamos lá. A equação está escrita na seguinte forma: x ao cubo mais x ao quadrado igual a x menos 1 ao quadrado. E o problema pede para que a gente escreva essa equação na forma px igual a 0. Ou seja, nós vamos transformar essa equação em algo assim, uma expressão algébrica igual a 0. A questão é descobrir qual é esta expressão algébrica. Bem, eu vou desenvolver aqui o lado direito da equação que nos foi dada. X menos 1 ao quadrado é um produto notável. É o quadrado de uma diferença. Produto porque é multiplicação, notável porque é digno de nota. Segue sempre o mesmo padrão. O desenvolvimento desse produto notável é o quadrado do primeiro termo, esse aqui é o primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo. Então, se eu fizer x vezes 1, dá 1x, vezes 2, 2x. Então, menos 2x, mais o quadrado do segundo termo, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, x ao quadrado menos 1, essa expressão aqui é igual a essa. Fazendo a substituição, x ao cubo mais x ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Observe que dos dois lados dessa igualdade nós temos um x ao quadrado, então nós podemos cancelar esse x ao quadrado. É como se nós tirássemos, na verdade nós estamos tirando a mesma coisa dos dois lados de uma igualdade. E nós podemos reescrever a equação assim, x ao cubo mais 2x menos 1 igual a 0. E finalmente ela está na forma que foi solicitada. Lembra que a forma solicitada era p de x igual a 0. Nós temos aqui, p de x igual a 0. Ora, esta equação é uma equação do terceiro grau. Uma equação do terceiro grau, pelo teorema fundamental da álgebra, ela deve ter 3 raízes complexas. Essas raízes complexas podem ser reais ou imaginárias. Como essa equação é do terceiro grau, é de grau ímpar, toda equação polinomial de grau ímpar, ela possui pelo menos uma raiz real. Então, essa equação que foi dada, ela pode ter 3 raízes reais ou uma raiz real. Lembrando que as raízes imaginárias, quando elas existem, quando o número imaginário é raiz de uma solução, de uma equação, então o conjugado dele também será, ou seja, as raízes imaginárias, elas sempre vão aparecer aos pares. Por isso que numa equação de grau ímpar, você obrigatoriamente vai ter pelo menos uma raiz real. Mas voltando para a pergunta que foi feita nessa questão, a equação dada é uma equação do terceiro grau e por isso vai ter 3 raízes complexas. Beleza, galera? A questão 2, qual é o grau da equação que foi dada e quais são suas raízes e as respectivas multiplicidades? Vamos lá. Eu vou reescrever essa equação só para que de repente uma coisa fique mais clara para você. Eu vou reescrevê-la assim, menos 2 vezes x menos 1 vezes x menos 3 vezes x menos 3 vezes x menos 5 vezes x menos 5 vezes x menos 5 igual a 0.
Essa escrita é exatamente aquela que foi dada, só que de uma forma, digamos assim, mais desenvolvida, menos simplificada. Quando a gente olha para essa equação, nós vemos um monte de fatores aqui, ó, um monte de multiplicações, e o resultado dessas multiplicações está sendo zero. Ora, para que o resultado de uma multiplicação dê zero, pelo menos um dos fatores deve ser zero, isso você já sabe desde muito. Bem, a gente sabe que o fator 2 nunca vai ser zero. Ora, esse fator aqui, ó, o fator x menos 1, ele vale zero quando x for 1. Então, nós já temos aqui uma das raízes, uma das soluções dessa equação. O 1 é a solução dessa equação. Bem, esse outro fator aqui, ó, fator x menos 3. Esse fator ele é zero quando x vale 3. Quando x for 3, aqui vai ficar 3 menos 3, esse fator vai ser zero, a multiplicação toda é zero. Então, 3 é uma outra raiz dessa equação. O próximo fator é esse. Só que esses dois fatores eles são iguais. Então, o número, o valor de x que zera este fator, também zera este, e esse valor é o 3. Então, 3 é uma raiz da equação. Esses três fatores aqui, ó, observem, todos eles são zerados quando x é 5. Então, x igual a 5 zera este fator, x igual a 5 zera este fator, e x igual a 5 zera este fator. Como essa equação, a equação que foi dada, ela tem grau, vamos ver qual é o grau da equação? Aqui, ó, eu tenho um polinômio do primeiro grau, aqui eu tenho um polinômio do primeiro grau elevado ao quadrado, ou seja, um polinômio do segundo grau. Aqui eu tenho um polinômio do primeiro grau elevado ao cubo. Então, o que vai acontecer? Esse do primeiro grau, quando multiplica esse do segundo, gera um do terceiro. Esse do terceiro, quando multiplica esse do terceiro, gera um polinômio do sexto grau. Então, essa equação é do sexto grau. Bem, se ela é uma equação do sexto grau, ela vai ter 6 raízes complexas. Não necessariamente reais, mas complexas. Bem, quantas raízes nós encontramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós encontramos as 6 raízes. Só que a gente percebe que, por exemplo, o 3, ele é uma raiz dupla, ou seja, é uma raiz de multiplicidade 2. Então, o 3 é raiz dupla. O 5, observem, ó, é raiz tripla. 5 é raiz tripla. E o 1 é raiz uma vez só. Então, o 1 é uma raiz simples. A gente pode dizer também que o 3 é uma raiz de multiplicidade 2. A gente pode dizer que o 5 é uma raiz de multiplicidade 3. E observe o seguinte, ó, como o 3 é uma raiz de dupla, ou ainda uma raiz de multiplicidade 2, o fator x menos 3 aqui, ó, ele aparece 2 vezes na forma fatorada da equação. Como o 5 tem multiplicidade 3, o fator x menos 5 aparece 3 vezes na forma fatorada da equação que foi dada. Como 1 é uma raiz simples, ele só aparece uma vez na forma fatorada da equação que foi dada. Beleza? Questão 3. Quantas e quais são as raízes reais da equação polinomial dada por 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x na quarta, x ao quadrado menos 4 igual a 0? Então, a equação é 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 4 igual a 0. Observe o seguinte, ó, que este binômio é um binômio do segundo grau. Este binômio também é um binômio do segundo grau. Então, nós temos aqui uma criatura, um binômio do segundo grau, que está multiplicando um binômio do segundo grau. Isso vai gerar um binômio do quarto grau. Por isso, a equação que foi dada
é uma equação do quarto grau. Se ela é uma equação do quarto grau, obrigatoriamente, pelo teorema fundamental da álgebra, ela possui 4 raízes complexas. Bem, vamos tentar encontrar essas raízes. Reescrevendo a equação aqui, 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 4 igual a 0, nós temos aqui 3 fatores. O fator 3, o fator x ao quadrado mais 2 e o fator x ao quadrado menos 4. Quando um desses fatores é 0, o valor que faz o fator ser 0 vai ser raiz da equação. Vamos lá. 3, o fator 3, isso aqui, pode ser 0? Não, porque 3 é 3, então eu não vou nem me preocupar com ele. X ao quadrado mais 2, pode ser 0? Não sei, vou verificar. X ao quadrado mais 2 igual a 0, x ao quadrado é igual a menos 2, e daí aqui eu tenho um problema. Por quê? Porque nenhum número real elevado ao quadrado gera uma criatura, um valor negativo. Então, esse fator aqui, o fator x ao quadrado mais 2, ele não pode ser 0 quando a gente pensa em x pertencendo ao conjunto dos números reais. Beleza, vou para o outro fator, que é o fator x ao quadrado menos 4. Bem, x ao quadrado menos 4 pode ser 0? Vou ver. X ao quadrado menos 4 igual a 0, x ao quadrado igual a 4. Daqui eu tiro que o x pode ser 2 ou menos 2. Ora, esse fator x ao quadrado menos 2, ele pode ser 0, se o x for 2 ou se o x for menos 2. O que significa isso? Que nós acabamos de encontrar 2 raízes dessa equação que foi dada. Quais são essas 2 raízes? Os valores que fazem esse fator aqui ser 0, o 2 e o menos 2. Ora, a equação dada, como nós já vimos, ela é do quarto grau. Eu consegui encontrar 2 raízes. Quem são as outras raízes? Bem, as outras raízes são os números que não são reais, que vão fazer este fator aqui, ser igual a 0. E esses números são chamados números imaginários. Nós ainda não estudamos, os números imaginários. Então, qual é a pergunta? Quantas e quais são as raízes reais dessa equação? As raízes reais são 2, o 2 e o menos 2. Questão 4. Determine todas as raízes da equação polinomial, daí foi dada a equação aí, suas respectivas multiplicidades e classifique-as em reais ou imaginárias. Vamos lá. Primeira coisa, vamos determinar o grau dessa equação, para a gente saber quantas raízes complexas ela tem. Nós temos aqui um polinômio do segundo grau, nós temos um polinômio do primeiro grau, um polinômio do primeiro grau, um do segundo grau. Observe que aqui o expoente é 1, mas esse x ao quadrado, esse x está elevado ao quadrado, por isso é um polinômio do segundo grau, e nós temos aqui um polinômio do primeiro grau. Então vai ficar assim, um polinômio do segundo multiplicado por um do primeiro, dá um do terceiro. Um do terceiro multiplicado por um do primeiro, dá um do quarto. Um do quarto multiplicado por 1 ao quadrado, dá um polinômio do sexto grau. Um polinômio do sexto grau multiplicado por um polinômio do primeiro vai dar um polinômio do sétimo grau. Então, essa equação é uma equação que veio de um polinômio do sétimo grau, então ela é uma equação do sétimo grau. Sétimo grau, pelo teorema fundamental da álgebra, ela vai ter 7 raízes complexas. Agora, para descobrir quais são essas raízes, eu preciso olhar para cada um dos fatores. Essa equação ela foi dada na forma de multiplicação de 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Eu vou analisar cada um deles. Observe que o fator x mais 1, esse primeiro aqui, ele aparece 2 vezes. Por isso o quadrado. Ora, quando que x mais 1 é igual a 0? Quando x for menos 1. Como o fator x mais 1 aparece 2 vezes, o menos 1 é raiz
dupla, ou seja, raiz de multiplicidade 2. O próximo fator é o fator x menos 2. Ele só aparece uma vez. Quando que x menos 2 é igual a zero? Quando x for 2. Então, 2 é raiz simples desta equação polinomial. O próximo fator é o fator x mais 3. Quando que x mais 3 é igual a zero? Quando x for menos 3. Esse fator ele também só aparece uma vez, consequentemente, 3 ou menos 3 é raiz simples da equação que foi dada. Estamos quase terminando. O fator x ao quadrado mais 5. Quando que x ao quadrado mais 5 é igual a zero? Não sei, vamos verificar. X ao quadrado é igual a menos 5. Daí aqui a gente tem um problema novamente. Por quê? Porque dentro do conjunto dos números reais, nenhum número elevado ao quadrado vai gerar um número negativo. Então, esse fator x mais 5, ele nunca vai ser zero se o x pertencer ao conjunto dos reais. Então, esse fator aqui não vai ser zerado. E o último fator é esse aqui, é o fator x. Quando que x é igual a zero? Quando x é igual a zero. Essa é de uma obviedade dantesca. Então, zero é raiz simples da equação que foi dada. Bem, mas o que aconteceu? Nós encontramos, das 7 raízes, nós encontramos 5, observem. O menos 1, que é raiz dupla, então já são 2. O 2, 3 raízes, portanto. O menos 3, 4 raízes. E o 0, 5 raízes. Faltam 2 raízes. Essas 2 raízes que faltam, elas estão dentro desse fator aqui, o fator x ao quadrado mais 5, que não possui raízes reais. Mas, como a gente sabe, este polinômio, x ao quadrado mais 5, como ele é do segundo grau, ele tem que ter 2 raízes complexas. E essas 2 raízes que estão faltando aqui são 2 raízes imaginárias. Então, ele possui 2 raízes imaginárias. Consequentemente, essa equação que foi dada, ela tem 5 raízes reais, sendo uma delas, o menos 1, uma raiz dupla, e ela possui 2 raízes imaginárias. 5 reais, 2 imaginárias, dá o total de 7 raízes, que é o que a equação precisa ter. Questão 6. A equação polinomial x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 9x igual a zero, como toda equação polinomial em que o termo independente é nulo, tem x igual a zero como uma de suas soluções. Obtém as demais soluções dessa equação. Ora, olha o que está sendo dito, pessoal. Quando numa equação polinomial, o termo independente, ou seja, aquele termo em x na zero, é nulo, ou seja, ele não aparece, então o zero é uma raiz dessa equação. Bem, a gente pode ver isso se nós pegarmos a equação que foi dada, x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 9x igual a zero, e nós observarmos que existe, nesses 3 termos, existe um fator comum, que é o x. Então, existe um fator comum, que é o x. Esse fator comum x, ele pode ser colocado em evidência. Então, eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira, x que multiplica. Bem, esse termo aqui, é x ao cubo. Eu já tenho um x em evidência. Por quanto que eu tenho que multiplicar o x para obter x ao cubo? X ao quadrado. Mais esse termo aqui, 6x ao quadrado, positivo, está aqui o positivo. Por quanto que eu tenho que multiplicar o x para obter 6x ao quadrado? Por 6x, mais esse termo aqui, 9x. O x já está em evidência. Por quanto que eu multiplico o x para obter 9x? Por 9, igual a zero. Então, observe que essa equação, aquela equação que foi dada inicialmente,
ela pode ser escrita na forma fatorada, e a expressão dela é essa. Ó. Notem que a gente tem aqui dois fatores. Um fator x e o outro fator x ao quadrado mais 6x menos 9. Bem, para que a multiplicação deste fator por este fator seja zero, um deles tem que ser zero, pelo menos. Então, quando que esse fator aqui é zero? Quando que x é zero? Ora, quando x é zero. Como a gente sempre vai conseguir colocar um x em evidência, quando o termo independente é nulo, o zero sempre vai ser solução da equação. Mas observe, a equação que foi dada, ela é do terceiro grau, então ela precisa ter 3 raízes complexas. Uma eu já achei, é o zero. As outras duas estão aqui, ó. Quando que x ao quadrado mais 6x mais 9 vai ser igual a zero? Não sei, eu vou resolver essa equação do segundo grau, vou tentar soma e produto. Eu estou buscando dois números que somados vão dar o oposto do coeficiente b, ou seja, menos 6, e que multiplicados vão dar o coeficiente c, 9. Dois números que somados dão menos 6 e multiplicados dão 9, o menos 3 e o menos 3. Ó. Observe que o menos 3 satisfaz as duas condições da soma e do produto. Então, eu acabei de encontrar as raízes deste fator. Notem que essas raízes são iguais. Isso significa que o polinômio x ao quadrado mais 6x mais 9 possui duas raízes iguais, ou seja, as duas são iguais a menos 3, e eu poderia dizer que para esta equação polinomial, a raiz menos 3 tem multiplicidade 2. Ora, todo mundo que faz esse termo, todos os valores que fazem este fator ser igual a zero, fazem com que toda essa equação seja igual a zero. Isso significa que eu acabei de resolver a equação que foi dada, né? Porque eu já sei que o zero faz esse fator aqui ser zero e, consequentemente, tudo ser zero. Eu acabei de descobrir que o menos 3 faz este fator aqui ser zero e, consequentemente, tudo ser zero. Então, as raízes daquela equação que foi dada são o zero, que é uma raiz simples, e o menos 3, que é uma raiz dupla. Beleza, pessoal? Use os exercícios obtidos nos dois exercícios anteriores para determinar todas as raízes da equação polinomial x na quarta menos 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x igual a zero. Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perceber. Se a gente pegar e somar todos os coeficientes dessa equação que foi dada, nós teremos assim, ó, 1, menos 2, menos 5, mais 6. Isso aqui dá zero. Nós já vimos que quando a soma dos coeficientes de uma equação polinomial de um polinômio dá zero, é porque o 1 é uma raiz dessa equação ou daquele polinômio que deu origem a ela. Bem, essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que a gente tem que perceber nessa equação é que o termo independente, o termo em x dá zero, ele não aparece. Ele não aparece porque ele é nulo. E no exercício anterior nós vimos que quando o termo independente é nulo, é porque zero é uma raiz. Então, na verdade, observem, nada disso foi dito na equação, mas são coisas que nós presumidamente já sabemos. Essas duas, que quando a soma dos coeficientes dá zero, o 1 é uma raiz, e quando o termo independente é zero, o zero é uma raiz. Bem, se eu conheço duas raízes, eu posso começar a pensar na forma fatorada dessa equação, né? A equação é x na quarta, menos 2x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 6x. Ora, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira, porque ela veio de um polinômio e todo polinômio pode ser fatorado em fatores do primeiro grau. Eu sei que 1 é uma raiz, simples. Então, o fator x menos 1 vai aparecer uma vez. Eu sei que 0 é uma raiz. Então, o fator x menos 0 vai aparecer uma vez. Mas observem, este polinômio aqui do lado esquerdo é um polinômio do quarto grau.
Ora, se ele é igual àquele que está do lado direito, o polinômio do lado direito também tem que ser do quarto grau. Aqui nós estamos multiplicando dois polinômios do primeiro, isso gera um polinômio do segundo grau, então está faltando aqui um outro polinômio, que eu vou chamar de QX, que vai ser também um polinômio do segundo grau. As outras raízes deste polinômio e, consequentemente, desta equação, elas estão escondidas aqui dentro do polinômio QX. Então, eu vou fazer de tudo para encontrar o QX. Uma observação, né? Evidentemente que esse x menos zero, ele não precisaria ser escrito da forma como foi. Vocês sabem que esse menos zero aqui, ele é desnecessário. Eu poderia ter feito simplesmente o seguinte, ó. X na quarta, menos 2x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 6x, igual a x menos 1, vezes x, vezes o QX. Beleza? Bem, como eu quero descobrir esse cidadão, eu vou começar a desfazer o meu lado direito da igualdade. Como? Realizando operações inversas. Então, eu vou pegar x na quarta, menos 2x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 6x, e vou dividir por x mais 1. Então, vai ficar assim, ó. X na quarta, menos 2x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 6x, dividido por x menos 1. Bem, vou fazer essa divisão e o resultado dessa divisão vai ser x vezes o que de x. Como eu estou dividindo por um binômio do primeiro grau, com coeficiente a igual a 1, eu vou usar Brillo-Ruffini. Os coeficientes do dividendo 1, menos 2, menos 5, 6 e 0. Cuidado, hein? Usar Brillo-Ruffini, o dividendo tem que estar completo. A raiz de x menos 1 é 1. Repete o primeiro coeficiente. 1 vezes 1 dá 1. 1 com menos 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Com menos 5 dá menos 6. Menos 6 vezes 1 dá menos 6, com mais 6 dá 0. 0 vezes 1 dá 0, com mais 0, 0, que era o que a gente esperava. Então, esses números aqui, ó, 1, menos 1, menos 6 e 0, eles são os coeficientes do polinômio que surge quando eu faço esta divisão. Esse polinômio vai ser x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x, o mais 0 eu não vou colocar, e isso aqui é igual a x vezes o que de x. Ok? Deixa eu apagar esse pedaço aqui, que a gente já usou o Brillo-Ruffini, então não preciso mais dele. Notem, para eu descobrir o que de x, eu preciso agora pegar este polinômio e dividir por x. Ora, dividir por x é muito simples, né? Isso a gente vai fazer de cabeça. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Menos x ao quadrado dividido por x dá menos x. Menos 6x dividido por x dá menos 6. E esse aqui é o polinômio QX. Lembrem que dentro do polinômio QX estão as outras raízes daquele polinômio que deu origem à equação que nós queremos resolver. Então, se eu descobrir quais são as raízes do QX, o meu problema está resolvido. Por quê? Lembra? Essa equação é do quarto grau. Ela tem que ter 4 raízes. Eu já sei que 1 é raiz e que 0 é raiz. Onde é que estão as outras 2 raízes? Aqui dentro. Vamos tentar resolver isso aqui usando soma e produto. 2 números que somados vão dar o oposto do coeficiente b, ou seja, 1, e que multiplicados vão dar o coeficiente c, que é menos 6. Ora, se esses números multiplicados dão negativo, é porque eles têm sinais contrários. Um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. Se a soma é positiva, é porque eu tenho uma maior quantidade de coisas positivas, evidentemente, né? O que poderia ser aqui? 2 números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 6.
menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Observem que menos 2 mais 3 dá 1, fechou a soma. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, fechou o produto. Então, as raízes do Q de x são menos 2 e o 3. Como as raízes de Q de x são também raízes do polinômio que deu origem à equação, então, o menos 2 e o 3 são as outras duas raízes que faltam para aquela equação que a gente está resolvendo. Nós já sabíamos que o 1 era uma raiz, porque a soma dos coeficientes deu 0. Nós sabíamos que o 0 é uma raiz, porque o termo independente é 0. E aí nós acabamos de descobrir que o menos 2 e o 3 são as outras duas raízes que essa equação do quarto grau possui. Notem que, nesse caso, todas as raízes da equação são raízes reais. A questão 9 é muito parecida com a questão anterior, então eu vou tentar fazer de uma forma mais acelerada, ok? De uma forma mais rápida. Bem, nós temos aqui uma equação polinomial. Notem que a soma dos coeficientes é 0, então o 1 é uma raiz, e está faltando o termo independente, ou seja, o 0 é uma raiz. Consequentemente, eu poderia escrever essa equação assim, ó: x na quinta menos 2x na quarta mais 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. Ela poderia ser escrita da seguinte maneira: x, porque 0 é uma raiz, vezes x menos 1, porque o 1 é uma raiz, vezes, como essa equação é do quinto grau, e a multiplicação desses dois polinômios dá um polinômio do segundo grau, então está faltando aqui um outro polinômio, que vai ser um polinômio que eu vou chamar de QX, e esse polinômio vai ser do terceiro grau. É dentro deste polinômio que estão as outras 3 raízes desse polinômio e, consequentemente, as outras 3 raízes dessa equação. Então, para descobrir quem é o QX, eu vou pegar o polinômio que deu origem à equação que eu estou resolvendo e vou dividir por x. Essa divisão a gente faz de cabeça, hein? X na quinta dividido por x dá x na quarta. Menos 2x na quarta dividido por x dá menos 2x ao cubo. Mais 2x ao cubo dividido por x dá 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado dividido por x dá menos 2x. Finalmente, 1x dividido por x vai dar mais 1. Eu dividi pelo x. O resultado dessa divisão é o x menos 1 vezes o Q de x. Bem, para eu descobrir o Q de x, eu vou pegar este polinômio, que surgiu da primeira divisão, por x, e vou dividir agora por x menos 1. Dividir por x menos 1, como é uma divisão por um binômio do primeiro grau, eu vou usar Brio-Ruffini. Vou pegar aqui os coeficientes do dividendo. 1, menos 2, 2, menos 2 e 1, certo? Ó, 1, menos 2, 2, menos 2 e 1. Completinho, bonitinho. Lembra que aqui abaixo do termo independente vai aparecer o resto. Aqui à esquerda do coeficiente dominante, eu vou colocar a raiz do divisor. O divisor aqui, ó, é o x menos 1, raiz de x menos 1, 1. Repetir o primeiro. 1 vezes 1 dá 1, com menos 2 dá menos 2. É isso? Não. 1 vezes 1 dá 1, com menos 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 com 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, com menos 2 dá menos 1. E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Lembrem que esses coeficientes que aparecem aqui, ó, eles são os coeficientes do polinômio, que é o resultado da divisão disto por isto. Ele vai ser 1x ao cubo menos 1x ao quadrado mais 1x
menos 1. Ó, esse polinômio aqui, ó, 1x ao cubo menos 1x ao quadrado mais 1x menos 1 é aquele polinômio QX que eu estava buscando, esse aqui, ó. Ok? Agora, a pergunta é: quais são as raízes de QX? Em outras palavras, quais são os valores de x que fazem esse cara aqui, ó, que é o QX, ser igual a zero? Porque você tem que lembrar sempre, quando o QX for igual a zero, tudo isso aqui é igual a zero, ou seja, a equação que foi dada vai estar sendo resolvida. Bem, o QX é um polinômio do terceiro grau. Observem que nesse polinômio do terceiro grau, a soma dos coeficientes dá zero. Ó, 1 menos 1 mais 1 menos 1. Se a soma dos coeficientes dá zero, é porque o QX admite 1 como raiz. Bem, eu conheço então uma raiz de QX. Eu poderia escrever então assim, ó, x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, que é o QX, na forma desenvolvida, ele vai ser igual a x menos 1, porque eu sei que 1 é uma raiz de QX, vezes um determinado polinômio P, que eu vou chamar de PX, e esse PX aqui, ó, vai ser uma criatura do segundo grau. Bem, o que eu vou fazer para descobrir esse PX, onde estão guardadas as outras duas raízes do QX? Eu vou pegar o QX, que é esse aqui, ó, e vou dividir por x menos 1. Ora, x menos 1 é um binômio do primeiro grau, vou usar Brio-Ruffini, pegando os coeficientes aqui do QX, ó, 1 menos 1, 1 menos 1. Lembra que embaixo do termo independente aparece o resto? Aqui eu vou colocar a raiz do divisor. O divisor é x menos 1. Raiz de x menos 1, 1. E vai 1. Baixo o primeiro. 1 vezes 1 dá 1, com menos 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0, com 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, com menos 1, 0, como a gente esperava já. Esses caras aqui, esses números aqui, ó, eles são os coeficientes do PX, ou seja, do resultado da divisão do QX por x menos 1. Então, quem é o PX? O PX vai ser x ao quadrado mais 1. E daí a pergunta é, quando que PX é igual a zero? Ou seja, quando que x ao quadrado mais 1 é igual a zero? Daí você percebe que x ao quadrado, para que x ao quadrado mais 1 seja igual a zero, o x ao quadrado tem que ser igual a menos 1. E dentro do conjunto dos reais, esta é uma impossibilidade, porque nenhum número real elevado ao quadrado vai ficar negativo. O que significa isso? Que esta equação que foi dada, ela possui 3 raízes reais. Tá feio o negócio aqui, né? Jesus. Essa equação que foi dada, ela possui 3 raízes reais, e essas raízes reais são o zero, porque o termo independente é zero. Aqui o termo independente, você não está vendo porque ele é zero. O 1, que é a raiz dupla, porque lembra que o 1 era a raiz do polinômio original, e o 1 também é a raiz desse QX que a gente encontrou ao longo do processo. E nós temos 2 raízes que não são reais, que são imaginárias, e como a gente ainda não está trabalhando com raízes imaginárias, eu vou deixar colocado simplesmente assim, ó. Essa equação do quinto grau, ela tem essas 3 raízes reais, sendo que o 1 é uma raiz dupla, e ela possui 2 raízes imaginárias. Lembrando que quando as raízes imaginárias aparecem, elas sempre vão aparecer em pares. Você nunca vai ter como solução de uma equação polinomial uma raiz imaginária. Raiz imaginária sempre vai aparecer aos pares. A 10ª e última questão da tarefa, dos exercícios, né?
Esse exercício é aquele que a gente fez no início do estudo sobre polinômios, da construção daquela nossa caixinha a partir de uma folha de papel. Vocês lembram mais ou menos como é que é a história? Então eu já vou partir direto para a caixa pronta e vou escrever aqui a expressão que fornece o volume dessa caixa em função do x. Lembra que o x é aquele pedacinho que a gente vai tirar de cada canto da caixa. Bem, o volume de um bloco retangular como esse é o produto entre as suas três dimensões. Então, eu vou pegar o comprimento, que é 10 menos 2x, vou multiplicar pela profundidade, que também é 10 menos 2x, e isso tudo multiplicado pela altura, que é x. Observem que a expressão que fornece o volume dessa caixa, o polinômio que fornece o volume dessa caixa, é um polinômio do terceiro grau. Terceiro grau. E eu sei que ele é do terceiro grau, por quê? Porque ele é fruto da multiplicação de um polinômio do primeiro grau por outro polinômio do primeiro grau por outro polinômio do primeiro grau. Essa multiplicação, 10 menos 2x vezes 10 menos 2x, eu vou fazer aqui no cantinho, 10 menos 2x vezes 10 menos 2x, mas eu vou elevar ao quadrado 10 menos 2x. Para quê? Para que eu possa usar o produto notável. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, se nós formos desenvolver, vai ficar assim, 100 menos 40x mais 4x ao quadrado. Então, o volume da caixa vai ser 100 menos 40x mais 4x ao quadrado. E isso aqui tudo está multiplicado pelo x. O volume da caixa vai ser... Eu já vou multiplicar e colocar em ordem, tá? Esse x aqui, vezes esse 4x ao quadrado, vai ficar 4x ao cubo. Esse x multiplicado pelo menos 40x vai ficar menos 40x ao quadrado. E esse x multiplicado pelo 100 vai ficar mais 100x. Beleza? Então, essa daqui é a expressão que me permite calcular o volume dessa caixa a partir do valor de x que foi retirado de cada um de seus cantos. Bem, observe que não faz muito sentido, dentro dessa expressão, eu perguntar quanto vale x, né? Porque x é uma variável, nós vimos que esse x necessariamente tem que ser alguma coisa maior do que zero, porque senão não vai ter como construir a caixa, mas o x também não pode ser, o x tem que ser necessariamente menor do que 5, né? Porque a caixa mede 10 por 10, então, se o x fosse 5, a gente dobraria a folha exatamente ao meio, e daí a caixa não teria base. Então, o x tem que ser um número maior do que 0 e menor do que 5. Percebam que não faz sentido eu perguntar para vocês, eu e ninguém, né, qual é o valor de x. Bem, só que a questão não pergunta simplesmente qual é o valor de x a partir disso aqui. A questão é a seguinte, se eu quiser que este volume seja 64, então, nessas condições, qual vai ser o valor de x? Em outras palavras, qual é o valor de x que eu enfio aqui, que eu substituo no lugar do x, que vai fazer com que essa expressão, que é o volume da caixa, tenha valor 64. Então, nós temos o seguinte, a expressão que dá o volume da caixa, que é essa daqui, e nós queremos saber qual é o valor de x que vai fazer esse volume ser igual a 64. Agora faz sentido nós perguntarmos qual o valor de x. Notem, a pergunta agora é qual o valor de x que vai fazer com que o volume dessa caixa, que é dado por essa expressão, seja igual a 64. Quando a gente coloca o problema desta forma, querendo descobrir o valor de x que vai fazer determinada coisa acontecer, daí nós estamos diante de uma equação polinomial. E o que nos cabe agora é resolver essa equação polinomial. Então, eu vou reescrever a equação para que ela fique na forma p de x igual a 0.
no caso aqui, v de x. Bem, 4x ao cubo menos 40x ao quadrado mais 100x menos 64 igual a zero. Perceba que todos os coeficientes dessa equação são múltiplos de 4, então eu poderia dividir toda a equação, os dois lados dessa igualdade, por 4. 4x ao cubo dividido por 4 vai ficar 1x ao cubo, eu vou escrever o 1, menos 40x ao quadrado dividido por 4 dá menos 10x ao quadrado, mais 25x menos 16 igual a zero. Então, é esta equação que eu quero resolver. Daí, observando atentamente essa equação, eu percebo que a soma dos coeficientes, 1 mais menos 10 mais 25 menos 16, a soma dos coeficientes dá zero. E se a soma dos coeficientes dá zero, existe uma conclusão necessária, é um fato que vai acontecer, que o 1 será uma raiz. Bem, saí do saber nada para saber alguma coisa. 1 é uma raiz. Bem, eu sei que se eu conseguir escrever essa equação na forma fatorada, eu vou resolvê-la ser muito simples. 1x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 25x menos 16 é o polinômio que deu origem a essa equação, ok? Bem, esse polinômio, ele admite o 1 como raiz. Ora, se ele admite o 1 como raiz, é porque o fator x menos 1 aparece na sua forma fatorada. Então, eu vou poder escrevê-lo como sendo uma coisa assim, x menos 1 vezes algum outro polinômio que eu vou chamar de b de x. Ok? Esta é a forma desenvolvida do polinômio e pelo teorema da decomposição, todo polinômio pode ser decomposto em fatores do primeiro grau, mas aqui eu não estou preocupado com isso. Esse fator ele apareceu porque a soma dos coeficientes deu zero e daí o 1 é uma raiz. E esse outro polinômio aqui, bx, que observem, vai ser necessariamente do segundo grau, porque esse aqui é do primeiro e esse aqui é do terceiro, a multiplicação desses dois vai gerar um polinômio do terceiro grau. É dentro desse bx aqui, que estão as outras duas raízes desse polinômio e, consequentemente, as outras duas raízes dessa equação e, consequentemente, as duas outras raízes da equação original que foi dada. Observe que é uma sequência de fatos que vão se encadeando e, de certa forma, a trama entre eles está desde o início feita. Meu objetivo agora é descobrir, então, quem é esse bx. Para descobrir quem é esse bx, eu vou pegar esta expressão, este polinômio, e vou dividir por este. Então, vai ficar assim, x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 25x menos 16 dividido por x menos 1. E isso aqui vai ser o polinômio bx. Para fazer essa divisão, vou usar Breuer-Ruffini. Coeficientes 1, menos 10, 25 e menos 16. Aqui embaixo do 16 vai aparecer o resto. Aqui à esquerda do coeficiente dominante, eu vou colocar a raiz do divisor, que é 1. Repete o primeiro. 1 vezes 1 dá 1, com menos 10 dá menos 9. Menos 9 vezes 1 dá menos 9. Menos 9 com 25 dá 16. 16 vezes 1 dá 16, com menos 16, 0. Esses coeficientes, esses números, são os coeficientes do polinômio bx, que é o resultado dessa divisão. Então, eu acabei de descobrir que o bx é x ao quadrado menos 9x mais 16. E por que esse bx é importante para mim? Isso é a grande coisa que eu estou tentando fazê-los entender, para não simplesmente resolver a equação, mecanicamente. Eu quero que a gente pense no processo. Dentro desse bx,
estão as outras raízes da equação do polinômio que me foi dado e, consequentemente, da equação polinomial que dele deriva. Bem, quando que bx é zero? Não sei. Quando que x ao quadrado menos 9x mais 16 é zero? Vou tentar soma e produto. Dois números que somados vão dar 9, o oposto do b, e que multiplicados vão dar 16. Poxa vida. Dois números que somados dão 9 e que multiplicados dão 16. Bem, já deu para perceber que soma e produto nessa situação não deu muito certo, né? Não estou conseguindo pensar em dois números que somados dão 9 e que multiplicados dão 16. Então, se demorou muito, abandona soma e produto e vamos lá para o nosso amigo Bhaskara. Vou calcular o delta dessa equação. Delta vai ser o b ao quadrado, menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. O delta vai ser 81 menos 64, o delta é 17. Bem, por isso que soma e produto ficou um troço difícil de fazer de cabeça, né? Porque o delta deu 17, então as raízes desse polinômio, elas serão números irracionais. Bem, vou calcular o primeiro valor de x, que vai fazer o b de x ser zero, vai ser fórmula de Bhaskara, o oposto do b, que é 9, mais a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, notem, esse é o primeiro valor que faz o b de x ser zero, e o segundo valor, a segunda raiz de bx, vai ser o oposto do b, menos a raiz do delta, sobre 2. Então, observem que nós encontramos as três raízes dessa equação polinomial. O 1, o 9 mais a raiz de 17 sobre 2, e o 9 menos a raiz de 17 sobre 2. A raiz de 17 é mais ou menos 4. Então, esse número aqui, vai ficar, esse aqui, 9 mais 4 aproximadamente sobre 2. Isso aqui dá 13 sobre 2, certo? 13 sobre 2. Isso aqui dá 6,5. Observem que esse valor 9 mais a raiz de 17 sobre 2, embora ele seja raiz desta equação, ele não serve para o problema que foi dado. Por que ele não serve? Porque nós vimos lá no começo, lá na situação anterior, que essa variável x, ela não pode assumir qualquer valor. Ela necessariamente precisa ser um número maior do que 0 e menor do que 5. E esse valor aqui, esse valor de x, ele gera um número maior do que 5. Então, cuidado, pessoal. Este valor aqui, é raiz da equação que foi resolvida. Essa daqui ou essa daqui, porque as equações se equivalem. Mas ela não é resposta para o problema. Esse 1 aqui, ele é resposta do problema porque ele satisfaz a condição. E esse outro valor, vamos fazer um teste. Um valor aproximado, só para a gente ter ideia, né? 9 menos 4, mais ou menos a raiz de 17, dá 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Opa, 2,5 é um valor possível. É maior que 0 e menor do que 5. Então, esta equação polinomial tem três soluções. Este número e este número. O problema que foi proposto e cuja resposta depende da resolução dessa equação polinomial tem duas respostas possíveis, hein? Só tem duas. Uma delas é o 1 e a outra é esse número aqui, 9 menos a raiz de 17 sobre 2. Valeu, galera, grande abraço. Evidentemente que quem me conhece sabe que quando eu venho aqui resolver uma questão, eu não quero simplesmente resolver a questão, eu quero tentar extrair dela o máximo de coisas que a gente pode tirar, e por isso, às vezes, eu não opto pelo caminho mais fácil. Eu opto pelo caminho que, de repente, vai gerar um aprendizado mais fundamentado, conhecimento mais
com maior poder de argumentação e não simplesmente sair resolvendo feito um doido, porque isso não é matemática. Beleza, galera? Um grande abraço. Lembre-se de curtir o Vai Estudar, de compartilhar e de se inscrever. Até mais.